Bom dia, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de formação humana. Hoje o nosso objeto do conhecimento é Aprendendo a Ser Eu. O objetivo da nossa aula é levar você a buscar o eu dentro de si mesmo e buscar o autorreconhecimento. Então, nós vamos iniciar esse primeiro momento com a leitura do texto Autorretrato de Manuel Barros. Vamos lá. Ao nascer, eu não estava acordado, de forma que não via a hora. Isso faz tempo. Foi na beira de um rio. Depois, eu já morri 14 vezes. Só falta a última. Escrevi 14 livros e deles estou livrado. São todos repetição do primeiro. Posso fingir de outros, mas não posso fugir de mim. Já plantei 18 árvores, mas pode que só 4. Em pensamentos e palavras, namorei 90 moças, mas pode que 9. Produzi desobjetos 35, mas pode que 11. Cito os mais bolinados: um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, uma fivela de prender silêncios, um prego que farfalha, um parafuso de veludo, etc, etc. Tenho uma confissão: 90% do que escrevo é invenção, só 10% que é mentira. Quando a gente analisa esse texto de Manuel Barros, a gente tem que fazer uma relação com o título, Autorretrato. Será que o autor conseguiu se descrever nesse texto? O que é que vocês acham? O que o título Autorretrato diz a você? O que é um autorretrato? Um autorretrato é uma imagem nossa. A autobiografia, que também está relacionada a essa aula, ela é histórias da nossa vida que nós escrevemos, fatos da nossa vida que vamos colocando no papel, né? Aí ali forma-se um livro. E o autorretrato é a nossa imagem, é a nossa própria imagem. O autor, quando a gente pega esse texto, a gente entende o que desse texto? Será que ele é um texto fácil, de fácil compreensão? Ou ele é um texto de difícil compreensão? Que palavra você descreveria esse texto? Eu descreveria com a palavra confusão. O autor foi meio confuso ao usar as palavras. Vocês concordam ou vocês discordam? O que é que vocês acham? Vão pensando aí para depois vocês colocarem no papel a opinião de vocês sobre o texto. Quando o autor fala do autorretrato dele e logo ele apresenta essa confusão de ideias, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente se olha no espelho, muitas vezes a gente pode encontrar uma confusão sobre o nosso reflexo. Às vezes a gente não se entende, às vezes as pessoas não nos compreendem. Então, confusão seria a palavra que eu caracterizaria esse texto. E você, pense aí numa palavra que você também dá como característica esse texto. Quando ele diz aqui, já morri 14 vezes. Será que esse 14 vezes que ele morreu tem a ver com esse 14 livros que ele escreveu? Será que tem relação esses números? Estou livrado. Será que esse livrado é pelo fato dele já ter concluído essa ação de escrever? Ou ele está livrado de coisas do mundo?
Aqui também. Namorei 90 moças. Será que isso é uma verdade? Será que isso é uma mentira? Será que isso é uma invenção da parte dele? Lá no final do texto ele faz essa referência, né? 90% do que escreve é invenção, que não quer dizer que é uma mentira, e 10% apenas do que ele escreve, ele caracteriza como mentira. Então, quando ele diz 90 moças, é um número bem grande, né? Uma quantidade grande. Então, a gente classificaria aqui como mentira. Mas quando ele diz, mais pode que 9. Então, esse 9 aqui a gente vai entender que é uma invenção, que pode ter acontecido. Deixa eu ver mais o que é que ele... lá no final do texto ele começa a dar sentido às coisas. Um alicate cremoso. Será que esse alicate cremoso estaria fazendo referência a uma comida? Um abridor de amanhecer. Será que esse abridor de amanhecer seria os sonhos dele? Será que ele estaria sonhando, tendo esperança diante de tanta coisa, diante de tanta incerteza? Uma fivela de prender silêncios. O que seria essa fivela de prender silêncios? Seria às vezes que ele não se compreendeu, não conseguiu se expressar e guardou aquele sentimento para dentro de si. Um prego que falha, um parafuso de veludo. Será que aqui seriam as dores que a vida faz ele sentir? Então, são múltiplas interpretações as colocações que Manuel Barros faz. Porém, essa é a forma que eu percebo o texto. Pode não ser essa, mas é uma das formas que eu interpreto o texto. E você, que forma você interpreta esse texto? Se for o caso, voltem ao texto, escutem mais uma vez e tentem compreender o que é que Manuel Barros quis explorar nesse texto. Pelo título, autorretrato, e pela confusão que ele faz, a gente entende que muitas vezes a gente não se compreende como pessoa, ok? Então, como atividade escrita, eu gostaria que vocês listassem características suas que você ou outras pessoas consideram positivas e características suas que você e outras pessoas consideram negativas. Então, você vai pegar seu caderno, vai dividir aí 2 colunas. De um lado você coloca as características positivas e de outro lado você coloca as características negativas. Tanto que você acha como as outras pessoas também. Se vocês não compreenderem o texto, procurem pesquisar em outra fonte, leiam e tentem fazer essa assimilação do autorretrato de Manuel Barros com vocês, tá ok? Para ajudar na hora de fazer essas características. Por hoje é só. Eu quero que na hora que vocês enviem as atividades para mim, por favor, coloquem o nome completo de vocês e a série, para eu poder colocar presença lá na atividade, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.